Podcast Unindo Propósito. Chega a Maringá a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. A Biomagistral está presente em todos os estados do país e nasceu com um propósito: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Há mais de 4 décadas, unimos ciência, tecnologia e carinho para desenvolver fórmulas únicas, pensadas para cada necessidade, cada história, cada fase da sua vida. Aqui, nosso cuidado vai além da manipulação. Unimos acolhimento, conhecimento técnico e orientação especializada. Cada fórmula é única, desenvolvida com rigor e carinho, porque cada pessoa é prioridade. Na Biomagistral Maringá, sua fórmula fica pronta em até 48 horas, com qualidade, segurança e acompanhamento especializado. Se você busca confiança, cuidado humano e resultados de verdade, a Biomagistral Maringá está pronta para cuidar de você. Todo mundo conhece os ingredientes de um Big Mac e a crocância especial da nossa batata. Mas você sabe o que tem por trás desses sabores? Na América Latina, a Arcos Dourados opera o McDonald's com mais de 1.100 restaurantes no Brasil e empregando mais de 60 mil pessoas. Vem conhecer a nossa receita do futuro. Aqui, todos têm oportunidades para se desenvolver na carreira e investimos em treinamento e benefícios, colocando a diversidade e a inclusão no coração da nossa empresa. E os nossos esforços não param por aí. Com o Mac Campus Comunidade e o Mac Dia Feliz, contribuímos para a educação e a saúde em todo o Brasil. Nos comprometemos com a qualidade e a sustentabilidade das nossas refeições do campo até a bandeja. E a experiência do cliente? Oferecemos praticidade e customização de cada detalhe. É assim que criamos momentos deliciosos e responsáveis para todos. Começa agora o podcast Unindo Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do programa Unindo Propósitos. Eu sou a Simone Martini e este programa é um espaço para conectar histórias e realmente mostrar a transformação de cada pessoa com a realidade vivida por ela. E é por isso que hoje o nosso episódio está mais que especial, porque a minha entrevistada de hoje, que passou para o lado de lá, é a Miriam Santos, que apresenta o programa aqui comigo, apresenta o Unindo Propósitos, mas hoje ela vai ser a entrevistada do dia. Ela, que é mentora, apresentadora e missionária. Miriam, que honra estar desse lado e te colocar do lado de lá hoje para te entrevistar no nosso programa Unindo Propósitos. Nossa, que legal, Simone, fico muito feliz, né? De estar aqui hoje desse outro lado. É um pouco estranho para mim, porque eu passei muitos anos, né, contando a história dos outros, entrevistando os outros, mas eu sei que eu também carrego algo que eu sei que é importante para as pessoas. Mas enquanto você estava falando aí, uma das coisas principais que eu carrego, que é o meu propósito, é fazer pessoas viver o seu propósito. E aí, vendo você apresentando o programa, né, falando, né, se desenvolvendo tanto, eu falo assim, meu Deus, como que Deus fez a gente se unir para hoje a gente estar aqui hoje, né, juntas apresentando aí essa bancada com tanta responsabilidade. É verdade, muita responsabilidade. E é muito legal, Miriam, porque você conhece a minha trajetória e sabe o quanto eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada, né? Então, estar aqui hoje com essa responsabilidade de sozinha estar apresentando e te apresentando é muito legal, muito bacana, uma responsabilidade muito grande, mas é sempre um prazer, uma honra. E agradeço por Deus ter unido nossos propósitos. E como é lindo o nome do nosso programa, né? Unindo Propósitos, porque é uma caminhada aí pela frente que eu tenho certeza que os nossos propósitos vão sempre estar unidos e muito mais unidos daqui para frente para os nossos objetivos futuros.
Verdade. E você falando desse nome, né? Realmente é um nome muito lindo, Unindo Propósitos. E ele foi um nome que Deus me deu, Simone. Isso mesmo, a gente pode começar a entrevista exatamente assim. Conta sobre esse nome, da onde ele surgiu. Verdade. Foi Deus que me deu. Ele me deu numa madrugada, né? Em que eu despertei. Sabe quando você desperta no meio da noite? E aí eu tenho uma história que eu falo, né? Que é Deus te acordando pra você falar com Ele, pra você orar. E aí eu fui falar com Deus, fui orar com Deus, né? Perdi o sono, né, Deus? O que você quer falar comigo? E aí ele revelou pra mim naquela noite que ele tinha um projeto pra minha vida. Igual eu acredito ele revelou pra Noé construir a arca, que ele revelou pra Davi e Salomão construir o templo, Deus revelou Unindo Propósito, um projeto. E algo assim, grandioso, Simone. Deus falou muito claro pra mim que era algo grandioso. Que ele iria começar, claro, pequeno, né? Com um programa de televisão. Ele falou muito claramente. Isso há 4, 5 anos atrás. Até ele chegar na televisão, Simone. Foi uma trajetória, hein? E aí, que ele seria um programa de televisão. Que ele seria uma conferência. Que ele seria algo que unisse o povo de Deus. De acordo com cada um do seu propósito. E eu sempre soube que eu não ia apresentar esse programa sozinha, né? Que é uma coisa que eu falo muito pra você. E eu passei 4 anos procurando quem que seria a pessoa que iria apresentar o programa comigo. E aí, quando eu encontrei você, Deus falou assim pra mim, ela tem um propósito na política muito forte. Amém. E você tem um propósito muito forte na comunicação. Vocês precisam se unir. E aí eu entendi porque a política fala muito com o povo, né? A política fala muito sobre mudança de vida, sobre mudança... sobre transformação. Sobre transformação. Mesmo, né? E o que eu carrego é sobre transformação. A política é uma missão, né, Miriam? Assim como a comunicação, ela é uma missão que pode tanto vir pro bem quanto pro mal. Então, se nós não soubermos usar tanto a política quanto a comunicação, que são coisas muito interligadas mesmo, a gente pode destruir vidas, mas pode transformar vidas. Exatamente. E uma coisa assim que eu vi é que, por exemplo, a política, por mais que ela seja comum, ela está inserida, ela pode ser muito de difícil acesso para a população. Porque ela traz termos mais complexos, ela tem uma complexidade porque ela envolve lei, ela envolve projetos, um monte de coisa. E por mais que eu me interessasse por política e eu quisesse conhecer, quando eu ia conhecer, mas eu não entendo isso aqui, isso parece que não entra na minha cabeça. Então estar caminhando junto com você me abriu muito a mente para esse lado. Né? De conhecer os termos, de conhecer como é que faz para a coisa acontecer. Porque a gente tem sonho, a gente quer... Eu sou missionário. Então a gente tem muito disso, né? Profetiza que acontece. Ora, né? Deus, você coloca o pé e Deus te dá o chão. Então a gente anda muito nisso. E a gente fica às vezes só na oração. Mas existem os caminhos e existem as formas de ação acontecer, né? E eles combinados juntos realmente pode passar a informação correta, né? A comunicação, se ela for bem feita, bem passada, ela pode trazer isso, essa comunicação mais simples, mais limpa, mais informativa. Então essa união realmente ela deu muito certo, tá dando muito certo. Verdade mesmo. E tenho certeza que vai durar muito tempo para muitas coisas. Só uma pequena pontinha aqui, o programa de TV, né? Estar na internet, estar na rádio, é só uma pontinha. Mas o Unindo Propósito, ele veio num momento em que foi um refrigério para minha alma. Porque eu fiquei muito conhecida na área da comunicação, Simone, não pela família que eu venho, né? O Ismael Santos, Eduardo Santos são já comunicadores, né? Que, claro, quando todo mundo começou a ligar, ela é irmã do Eduardo, ela é filha do Ismael, aí começaram a ligar. Mas foi porque a minha história foi na época do Covid, né? Eu era médica veterinária, né? Então eu corri da minha família, né? Eu corri da área da comunicação, eu fugi do meu propósito. Quem nunca fugiu do propósito que atire a primeira pedra. Verdade, mas é legal que sempre a gente se encontra, né? Isso que é bacana. Sempre. Então eu fugi, eu fui estudar, eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de medicina veterinária, eu realizei todos os meus sonhos. Eu queria fazer faculdade de medicina veterinária na Amazônia. E eu passei em Sinop,
né? Que é ali, pega Pantanal e Amazônia, né? Fica bem na divisa ali. Então fui lá pro meio da floresta para fazer faculdade, com 2 filhos pequenos. Então eu fui e realizei todos esses sonhos. E aí quando eu estava aqui em Maringá, né? Passei um tempo em Campo Mourão, comecei a trabalhar como veterinária em Campo Mourão. E aí quando eu vim para Maringá, eu estava casada na época e tava com os meus 2 filhos. E eu falo 3 filhos porque eu tive uma adoção temporária, né? Que é aquele acolhimento temporário. Isso, eu adotei uma menina dos 14 aos 18 anos de idade, que foi uma experiência também incrível, maravilhosa. Então, só que hoje ela não tá mais em casa. Aí às vezes quando eu falo período, 3, né? Fica um período. Então, quando eu falo tem 3 filhos, as pessoas ficam, mas cadê esse terceiro que eu não conheço? Então, às vezes tem dificuldade. Mas você mantém o contato, como que é? Sim, daí ela foi embora, né? E aí a gente fala assim, ela passou aquela adolescência comigo, né? Então eu ensinei a lavar roupa, ensinei a fazer comida, dei amor, dei carinho, ajudei ela a voltar pra escola, porque era uma menina que tava evadida da escola, né? Tava com um monte de problema de saúde. Eu falo que ela trouxe equilíbrio pra minha casa, que o Matheus e a Amanda, que são os meus 2 filhos, eles brigavam muito. Quebrava o pau. E aí, quando a Maria chegou em casa, ela trouxe equilíbrio. Porque daí eles pararam de brigar entre eles e se uniram contra ela. Ciúme, gente. Eu tratava ela igual filha, né? Então, ela tinha o mesmo jeito. Estudava na mesma escola, tinha um quarto pra ela e tudo. Então, eles começaram a... E aí, veio equilíbrio. Porque ela era muito... Ela era brava, mas assim, ela era muito boazinha. Ela não entrava na pilha deles, porque ela era mais velha. E aí ela trouxe equilíbrio pra minha casa, trouxe paz, ela uniu a nossa família. E você vê, nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Então, ter essa maternidade também por adoção, eu sempre quis ser mãe. Desde pequena, meu sonho era ser mãe. Eu sonhava de noite que ia casar. Meu sonho era casar, de véu, de grinalda, nananã, de ser mãe, né? E sempre pensei em adoção. Nunca imaginei, mas apareceu assim, né? De repente. A adoção pra mim, quando eu tava médica veterinária, eu atendia a família dela e a mãe e o pai faleceu. Só que antes da mãe falecer, ela pediu pra gente acolher, né, e cuidar da Maria. Então foi extraordinário. E eu adotei ela na época com o meu marido, o Júnior. E aí a gente veio pra Maringá. Foi uma palavra de Deus, a gente veio pra Maringá, a gente montou o pet shop. E com 2 meses que o pet shop tava aberto, isso no meio da pandemia, o meu marido pega Covid, vai pra UTI e morre em 7 dias. Meu Deus do céu. Então foi algo assim que meu mundo caiu. Desestrutura totalmente todo o seu planejamento, né? Sem contar a dor, né? Do luto, a dor do... Eu realmente hoje, assim, eu não sinto mais a dor, porque eu falo que o luto, ele tem cura, tá? Ele não tem cura porque ele é uma doença, tá? Ele não é uma doença. Ele tem cura porque ele é uma ferida na alma. E então, a marca fica, mas ela cicatriza, entendeu? Então, eu consigo lembrar daquele período como um período de muita dificuldade, mas eu não lembro mais a dor em si, não sinto mais aquele peso da dor. Mas foi um período muito difícil, porque foi muito rápido, muito intenso. Mas eu entendi que tinha um propósito. Eu era já cristã, Simone, eu já frequentava a igreja, eu já cantava na igreja, mas eu não conhecia verdadeiramente Deus. Eu tive um encontro com Deus nesse período de vale, em que meu marido foi para o hospital, e aí eu fui chamada lá, ele ainda estava no quarto, né? Ele estava no quarto aqui do Hospital Municipal de Maringá, e aí eu fui chamada lá porque era aniversário dele, e ele estava passando o dia lá, e ele era um homem que amava comemorar o aniversário. Então passar o aniversário sozinho num hospital com uma máscara de oxigênio era um caos para ele. E aí eu fui com essa missão de tentar alegrar um pouco o dia dele e estar lá. Só que eu não sabia que, na verdade, ele já estava muito crítico. Por isso eles permitiram que eu ficasse lá o dia inteiro, que isso não era permitido. E aí, quando chegou no final do dia, eles falaram assim pra mim, ele vai ter que ir pra UTI. Olha só. Simone, quando esse homem foi levado pra UTI, que eu me vi sozinha
né? Eles tentavam tirar a aliança dele, né? Pra me entregar, porque não pode entrar com metal na UTI. E eu me vi sozinha do lado de fora. Eu desmoronei. Nossa, eu imagino o choque assim que é, né? Foi um choque tremendo. E aí eu contei toda essa história na época do Unindo Propósito na rádio. Que foi passo onde a passo. tudo começou, né? Os segundos por segundos de como que foi, como que Deus falou pra mim, o que eu senti, o que eu vivi na hora, da experiência que eu tive com Deus. Porque ir embora, ir pro hospital e pegar as malas dele e carregar sozinha, era a certeza de que eu tava sozinha. Então, já foi sentindo ali. Isso. E isso demonstra o quanto o meu relacionamento com Deus era vazio e era vago também. Porque Deus estava comigo o tempo todo, mas eu era incapaz de perceber. Incapaz de perceber qualquer coisa. O desespero e a dor estavam me consumindo. Ao ponto de eu lembro que eu liguei para o meu sogro e falei assim: eu não quero carregar essas malas sozinha, eu não quero ir embora sozinha. Não, você precisa ir embora sozinha. Você vai levantar e você vai embora. Porque eu e meu marido era muito unido. A gente fazia tudo sozinha. Eu vacinava o cachorro, ele segurava o cachorro. Né? Ele dirigia, eu nem dirigia mais. A gente fazia tudo junto, a gente trabalhava junto, a gente morava junto, dormia junto, cuidava dos filhos junto. Então, foi assim, de repente, e foi muito dolorido. Só que o meu processo de luto, ele durou 7 dias. Que foi o tempo que ele ficou na UTI. Por quê? Daí eu fui pra casa. Na volta, dentro do carro, eu tive um encontro com Deus. E aí, eu lembro que eu liguei pro SAMU, comecei a passar mal primeiro. Achei que tava passando mal, assim, né? Falei, ó, eu acho que eu tô tendo uma síndrome do pânico. Eu não sabia onde eu tava tonta, atordoada, com falta de ar, achando que ia morrer. E eu precisava chegar em casa, meus filhos estavam em casa, me esperando, adolescente. E 2 com Covid. Que eu também tinha que medicar, que eu também tinha que cuidar. Eu também estava com Covid. Isolada da família toda. E aí eu lembro que eu liguei pro meu celular inteirinho. Liguei pra todo mundo e ninguém me atendia. Todo mundo sumiu. E aí eu liguei pro SAMU. Falei, ó, tô passando mal. Aí o SAMU, onde você está? Aí eu tentava olhar uma placa, alguma coisa. Eu falei, eu acho que eu tô aqui. Falei, então, nós vamos aí te buscar e vamos te levar pro hospital. Eu falei, não, eu tenho que chegar em casa. Não posso ir pro hospital. Pensando nos seus filhos. Pensando nos meus filhos. Né? Se eu fosse pro hospital também, ficar internado, quem que ia cuidar deles? E aí, eu já tinha passado o horário do remédio da Maria, do remédio do Matheus. E aí eu falei, não, eu não vou. Recusei atendimento. E ali eu chorava muito, tentava ligar pra um monte de gente, do meu celular e do celular do marido, e ninguém atendia. Não sei o que aconteceu. E aí eu tive um apagão. Eu apaguei. E nesse apagão, eu tive uma visão de que eu tava num lugar muito escuro. E aí eu tava com os joelhos prostrados ao chão, o rosto prostrado ao chão, chorando muito. E aí veio uma luz do alto e uma voz. Essa luz me iluminou e falou assim: ele não vai voltar. Você vai ficar aí ou você vai voltar comigo? Eu senti que era Deus me avisando. Ele não vai voltar daquele hospital. Você quer ir junto com ele? Ou você quer voltar? E aí eu lembrei na hora dos meus filhos que estavam em casa. Eu lembrei do meu pai, eu lembrei da minha mãe e eu lembrei da dor que eu senti, porque pra mim, Deus dizendo ele não vai voltar, eu senti a dor da morte dele. Você já sabia? Eu já sabia. Que isso ia vir. E aí eu falei assim: eu não quero que meus filhos sintam essa dor que eu tô sentindo. Eu não posso deixar os meus pais sentir essa dor que eu tô sentindo, porque é insuportável. Eu lembro que minutos antes de eu passar mal, eu falei assim: Senhor, afasta-te de mim esse cálice, porque eu não vou suportar. Eu não vou suportar. Eu falava, eu não vou suportar. Eu não acreditava que eu suportaria. Era uma dor muito grande. A Bíblia fala que nós somos um só no matrimônio. E aí eu falei, não, eu quero voltar. Porque eu pensei dos meus filhos e tal, na dor que eles poderiam. E aí eu acordei.
No que eu acordei, tava um pouquinho melhor. Peguei o telefone, liguei para um tio que eu já tinha tentado ligar várias vezes, mas ele não atendia. E aí liguei e ele atendeu. Aí eu falei, tio, é assim, aconteceu isso, tô assim. Faz uma oração para mim chegar em casa. Ele é pastor lá de Sinop. E aí ele foi e fez uma oração e falou, vai que você vai chegar em casa. Eu cheguei em casa, quebrada, destruída. Eu não queria que meus filhos vissem o meu estado. Porque tem que ser forte diante deles, né? Como que eu ia falar pra eles o que estava acontecendo? E sem entender muito bem o que tinha acontecido, né? E aí eu fui pro meu quarto, deitei na cama, dormi, fui tentar dormir com a luz apagada, assim, qualquer luz me incomodava. Eu tava no fundo do poço. Sabe no fundo do poço? E aí eu lembro que a minha filha abriu a porta assim, e a Maria falou assim, mãe, tá tudo bem? Aí ela, tá, só preciso dormir, fecha essa porta. Não conseguia ver a porta. E aí o telefone começou a tocar. Todo mundo que eu tinha tentado ligar a noite inteira, a madrugada inteira, e todo mundo tinha sumido. Meu pai tava em Campo Mourão, tinha que fazer Santa Ceia da igreja. Meu irmão tinha que pescar. E meu marido na UTI. Eu falei, todo mundo me abandonou. E aí eu desliguei o telefone, nem respondi ninguém. Dormi. Quando foi na hora que eu acordei, mais tarde um pouco, eu lembrei que a moça falou que a UTI iria ligar pra mim. Não sei se você já teve alguém na UTI, Simone. Já os avós do Gustavo, né? Que também estava na época da Covid, o avô dele. Então, era algo que a gente ficava esperando, a ligação, sabe? Exatamente. Muito terrível. E aí você fica esperando aquela ligação, né? E você não sabe se a pessoa tá viva ou tá morta, o que aconteceu, se melhora ou não. Toda ligação você não sabe se melhorou, se piorou. É um período muito difícil mesmo. E aí eu tava esperando essa ligação. Aí quando o médico ligou, ele falou assim, que horas você saiu daqui? Aí eu não sei, mas o que você tá sabendo dele? Aí eu falei, não lembro. Mas que horas que você saiu? Eu falei, não sei, perto da 1h da manhã, mas que importa? Entendeu? Tipo, a hora, que tá querendo insistir nessa hora? E aí o médico falou assim, porque às 3h da manhã, o seu esposo teve 5 paradas cardíacas. Nossa. E a gente teve parada cardíaca, teve que repetir 5 ciclos de massagem, de reanimação. E eu, como sou médica veterinária, eu sei que cada ciclo de massagem é 1 minuto. Então, 5 ciclos de massagem são 5 minutos. E aí ele falou assim, mas ele tá vivo. Tá vivo. Porque por mais que eu tinha tido a experiência na noite anterior, a gente tem uma esperança ainda. Sim. Não, já sei, vou orar, vou jejuar, vou fazer Deus mudar de ideia. Né? Do que eu preciso fazer? Eu vou pedir perdão pra todo mundo. A gente, né, tem aquela esperança. Ele falou, tá vivo. Aí eu falei, olha, ele é um servo de Deus, meu marido é presbítero, sou missionária. Olha, doutor, quando você não souber o que fazer, pergunta pra Deus, que ele vai te dizer e tal. O importante é que ele tá vivo. Só que aquele negócio do horário ficou batendo na minha cabeça. E aí eu peguei o celular e fui olhar as ligações. E aí às 3 da manhã, Simone, foi a hora que eu liguei pro SAMU. Que eu estava passando muito mal. Ah, foi esse horário? O mesmo horário. Nossa. Que o médico falou que ele teve a parada cardíaca. Olha isso, meu Deus. E às 3h05, que foi a hora que eu acordei, que eu liguei pro meu tio, ou seja, quando ele reanimou, quando eles conseguiram ressuscitar ele ali, da parada, foi a hora que eu acordei e liguei pro meu tio. Meu Deus. E aí quando eu vi esses detalhes tão reais do mundo material, aí começou a lembrar as palavras bíblicas na minha mente, né? De que o homem e a mulher, quando se casam, são uma só carne. Né? Por isso o sentimento conjunto, né? O Júnior foi o único homem que antes eu tive outros relacionamentos, porém nenhum me levou para o altar, nenhum tinha me levado a matrimônio, colocado uma aliança no meu dedo, filhos, casado, entendeu? Então tudo isso. E aí o Júnior foi o único que me honrou nesse sentido, né? Que me pediu em casamento, que nós casamos, que colocou uma aliança no meu dedo. E aí eu senti a diferença de uma unidade, né, sobre a bênção ali de Deus, sobre o propósito de Deus. Então eu entendi. Eu falei, o que ele tá sentindo lá, eu senti aqui. Foi a falta de ar, quase que uma parada. E eu falei, eu morri. E Deus perguntou pra mim se eu queria voltar ou se eu queria ir com ele.
Olha só que incrível. E aí, quando eu disse que eu queria voltar, eu voltei e ele também voltou. E aí eu falei assim, não, então eu preciso ficar bem, porque se ele ficar bem, se eu estiver bem, ele vai ficar bem. E aí eu entendi que tinha algo sobrenatural acontecendo. Foi como se os meus olhos se abrissem para o mundo espiritual, que é tanto os pastores falam, né? Que existe um mundo espiritual acontecendo o tempo todo, né? E que mobiliza o mundo material. E então a oração influencia, a sua entrega influencia, o que você acredita influencia. Então tudo isso. E ali, a partir daquele momento, me deu uma esperança. E eu comecei a ser tratada por Deus, curada. E já ser curada do luto, porque o luto eu vivi naquela noite em que eu fiquei no fundo do poço. E aí eu comecei a fazer um propósito. Eu falei, eu vou passar essa semana orando, jejuando, vou colocar meus filhos para orar, para jejuar. E aí eu me lembrava do que o Júnior fazia. Ele chamava as crianças para ler a Bíblia, ele chamava as crianças para orar de madrugada. Uma vez eu acordava de madrugada, cadê meu marido? Sumiu, não tava na cama. Quando eu ia procurar, ele tava no meio da sala com todos os adolescentes. Imagina você colocar adolescente pra orar de madrugada. Isso é muito um homem de Deus, né? E aí eu vivi isso. E aí quando eu contei essa história, que isso é só um pedaço da história, na rádio, quando o programa Unindo o Propósito foi pra Rádio Melodia FM, que lá eu fiquei por 4 anos, eu contei em série, Simone. Então era dia 1, dia 2. Foi contando essa história aí em parcelas. Exato. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até dia 7. 7 dias. E aí... E 7 dias, né? 7, olha o número da perfeição. E aí, esse número 7, quem me deu foi... Primeiro, o propósito de jejum foi 7 dias, mas eu não sabia. Depois eu descobri que Davi orou pelo filho. Fui conectando as histórias com as histórias bíblicas. O filho de Davi adoeceu e ele orou pelo filho. Durante os 7 dias ele não comeu, né? Ele não fez a barba, ele não se arrumou. Mas quando o filho partiu, ele rasga as vestes e aí ele come e ele bebe. E as pessoas até o questionaram, ué, enquanto o menino estava doente, você estava aí largado. E agora que ele morreu, que você deveria aí ficar largado, que é assim que as pessoas julgam, né? É. Você tem que ir pro chão, né? É. Aí você superar. fica bem? É porque o ficar bem incomoda, né, amiga? E incomoda pelo fato de as pessoas, acredito eu, acharem que você não tem sentimento, não é isso? É verdade. Porque daí liga uma coisa com a outra. Exatamente. Só que foi muito Deus mesmo. Aquilo lá que eu vivi foi sobrenatural. Foi a maior experiência sobrenatural que eu tive. Por quê? Porque no dia que meu marido descansou, era como se toda a dor, todo o peso, toda a angústia eu tivesse ido embora de mim. Mas é porque Deus estava te preparando realmente. Ele me preparou porque ele sabia do baque. A morte é um baque muito forte, né? Algo que nos atinge profundamente. Ainda mais, igual você falou da conexão que vocês tinham. Então, Deus já sabia disso, sabia dos seus sentimentos e foi te preparando, graças a Deus. Porque não é fácil, né? O luto é algo que é algo mais dolorido que pode acontecer na nossa vida. É. Eu falo que foi um grande milagre, porque depois eu acompanhei outras viúvas, né? E é isso que eu ia falar, porque você usou da sua história para dar o suporte e o apoio para outras viúvas. Conta um pouco pro pessoal para entender como é esse apoio que você dá, esse grupo que você criou, as palavras que você passa para elas. Então, e depois disso tudo, quando eu comecei a... tipo assim, meu marido, enterrei ele no domingo, na segunda eu tava pegando o carro, meu jaleco, indo pro consultório trabalhar. Meu Deus. E aí, as pessoas me viam daquela forma e falavam assim, quem é seu psiquiatra? Que remédio você tá tomando? Eu falei, gente, não tem remédio, né? Isso é Deus, só que eu não conseguia entender. E aí eu começava a aí eu via pessoas vinham me procurar. Eu perdi meu pai, mas eu não consigo ficar bem igual você. Aí eu perdi meu irmão, eu perdi meu marido. E aí foi isso aí. E aí eu comecei a montar um grupinho no WhatsApp de mulheres viúvas e falei, vamos nos encontrar? Vamos. E aí minha mãe falou assim, tem uma mulher que é a Luísa da Oral Time que tá com um grupo de viúva também. Aí eu entrei em contato com a Luísa, a gente conversou. Aí eu falei, em vez de montar 2 grupos separados, vamos se unir. E aí vamos se unir. E ela tinha fundado o Recomeçar com Deus. E aí eu me uni a ela e a gente ficou aí, né? Tá até hoje o grupo, né? Já atendeu acho que umas 300, 400 mulheres.
E por que eu falo que foi um milagre na minha vida? Porque a realidade das viúvas não é a mesma que eu vivi naquele período, né? De ter esse consolo, de sentir paz no coração. Não é que todos os problemas estão resolvidos, tá? Teve muito problema. Mas de sentir paz, de sentir esperança, de querer continuar. Porque tem mulher que quando perde o marido, ela declara, eu quero morrer também. Isso é verdade. Porque a dor é muito grande, né, amiga? Muito grande. É insuportável. Aí elas entram numa depressão profunda. Tem umas que acabam indo para vícios, álcool, drogas. A família é totalmente destruída, os filhos ficam perdidos. Então, a viúva, gente, a Bíblia, quando a Bíblia fala para cuidar dos órfãos da viúva, hoje eu entendo. Por quê? E a primeira coisa que elas fazem é se revolta com Deus. Porque eu orei tanto, porque eu pedi tanto. E mesmo assim levou. E aí eu entendi que Deus sempre cura. E aí tem várias histórias, porque eu passei os 7 dias na UTI cantando. As enfermeiras de lá, as pessoas estavam internadas lá, depois me mandavam mensagem pelo Facebook. E elas, eu ouvi você cantando. Pessoas estavam entubadas, falando que ouvia eu cantando e achava que era um anjo cantando. Olha só, que lindo. Então eu ia lá, eu não falava nada, eu só ficava louvando. E aí, quando eu contei toda essa história na rádio, as pessoas começaram a mandar mensagem assim. Foi aí que eu vi que o programa realmente era diferenciado. Eu parei na rua, tipo assim, eu levei meus filhos na escola, aí eu parei na garagem, eu não desci do carro porque eu precisava terminar de ouvir o programa. Olha só, ouviu a sua história, né? Ouvi o episódio, né? Que virou tipo uma Netflix. E tinha que acompanhar cada episódio. E quem me deu esse nome foi o apóstolo Celso. Olha só. A minha mãe me levou até ele, porque eles tinham medo. Eles falavam assim, não, a Miriam vai cair a qualquer momento. É porque a gente começou a pergunta no programa falando do Unindo Propósito, né? Exato. E você vê toda a história pra chegar nesse nome. Presta atenção. E aí ela falou assim, a Miriam vai cair a qualquer momento, então vamos levar ela pra pastores orar e tudo mais. Aí me levou pro apóstolo Santos, que me recebeu muito bem lá no gabinete dele. E aí a minha mãe falou, olha pela Miriam, que ela ficou viúva. Aí eu comecei a contar pra ele algumas experiências que Deus tinha falado comigo. Ele falou assim, eu vou pedir pra essa mulher orar pra mim. Que não é possível. Ela tá tão firme, forte, com paz, né? Não sei o que e tal. Aí ele falou brincando, né? Ele foi e orou por mim. Ele colocou a mão na minha cabeça, aí ele disse que eu seria... Aí ele profetizou. Ele falou que eu seria uma pastora. Na época eu era só evangelista. Não, eu era diaconisa. Diaconisa, nem missionária não era. Aí ele falou que eu seria uma pastora de cajado, que eu ia ser dura. E agora eu entendo que quando eu vou pregar é palavra dura mesmo. E aí ele falou que eu iria escrever um livro que chamava 7 dias na UTI Covid, um testemunho de fé. Então eu dei esse nome pro quadro que eu contei. E eu tenho salva todas as lives. Eu só não tenho a primeira, porque foi daí que eu comecei a salvar as lives. Porque as pessoas pediam pra mim, deixa eu mandar pra minha mãe, deixa eu mandar pra minha tia. Então, o programa aqui hoje é muito legal, Simone. A gente deixa gravado no YouTube, né? Com certeza, ele inteiro contando a trajetória ali. Que às vezes você tá assistindo, mas aí essa história serve pra alguém. Pra alguém passar, principalmente pra uma pessoa que tá passando pelo que você passou, né, Miriam? Exatamente. E aí, foi aí que o programa deu um boom. E aí, as pessoas paravam na rua e ainda engraçado, porque era um programa de rádio. Aí elas, eu conheço essa voz. E foi uma cura também, porque quando eu era criança, eu escutava que a minha voz era irritante. Né? Que a minha voz era insuportável, né? Dentro, né? Aí dos irmãos, dos primos, né? Daqueles pentelhos, né? Fazendo bullying. E aí eu escutava na rádio assim, a sua voz é doce, a sua voz é suave, a sua voz emana paz. E você vê, né? Da diferença da sua voz estando lá no Lady T cantando, ali ó, de anjo da rádio. Compensação com que fazer um bullying com você antes. É porque o seu propósito foi ser perseguido. Então eu não sabia, mas o céu já sabia e o diabo já sabia desde pequena que a minha voz ia incomodar o inferno. Literalmente. Então ele tentava calar a minha voz o tempo todo. Olha só, muito interessante o que você falou, Miriam. Porque justamente, né? As pessoas vão falar aquilo que vai te deixar chateado. Nossa, mas será realmente
que a minha voz é muito ruim, que minha voz ela não é boa pra isso, justamente pra te calar. Que interessante que você falou. Eu era chamada de burra, porque eu vim de uma família que morou muito tempo em sítio. Então a gente falava termos bastante errado, né? Eu falava vidro, eu falava muita coisa errada, eu trocava as palavras, né? E então foi sempre uma insegurança minha. Escrever, falar, entendeu? E não me achava realmente inteligente, apesar de gostar, né, da comunicação. Então eu fui muito perseguida. Porque hoje eu entendo. Porque hoje eu sei que o que eu carrego, que eu falo, né, que eu falo em nome de Deus. Eu fui chamada para pregar o evangelho do Senhor. Eu fui chamada para anunciar Jesus Cristo, a salvação. Eu fui chamada para anunciar o arrependimento, né? Isso incomoda. E aí, de todas as formas, tentaram me calar. Então, hoje, por exemplo, o livro, né, ele vai sair. É um processo longo aí, mas ele vai sair. Mas eu sei que quando esse livro sair, ele vai causar um estrago no mundo espiritual no sentido bom. Vai resgatar muitas pessoas que estavam perdidas, oprimidas, que estavam desoladas. O mundo está sofrendo hoje, está morrendo de depressão. Nossa, tem muitas pessoas mesmo. Crise de ansiedade. E eu passei por muita coisa. E hoje eu entendo que Deus me permitiu passar porque eu precisava ter autoridade para falar. Então eu passei por divórcio, eu passei por luto, né? Eu adotei uma filha, eu tive 2 filhos, eu perdi um bebê. E eu passei por violência doméstica, que é uma causa assim que me abraça, e eu sei que a política ela pode influenciar muito na proteção para a mulher nesse caso. E incomoda muita gente também, né, Miriam? Exatamente. E no programa passado que a gente entrevistou o Dr. Fábio, você viu que ele falou? Que a experiência que ele viveu deu um pouco mais de autoridade para ele falar sobre os assuntos. É exatamente isso. Você passou por essas fases. Você viveu, você vivenciou isso. Então você consegue relatar de uma forma que é realmente o que você viveu. Você consegue transparecer isso de uma maneira mais certa, correta, certeira ali, né? Então isso é muito interessante, desde ter vivido luto, ter passado pela adoção, e isso de ter passado pela violência, você tem autoridade em falar, porque você foi uma das pessoas que viveu a violência, assim como tantas outras mulheres, né? E é um tema que tem que ser levantado e falado, porque muitas pessoas têm medo, né, Miriam, de falar sobre isso. É verdade. E eu sofri por muito tempo, acho que foram praticamente aí uns 9 anos eu fiquei com a pessoa, mas uns 5 anos de violência. Meu Deus. E eu fui ajudada, na época não foi pela igreja, não foi pela família, a família veio depois, foi pelo poder público. Foi por conseguir até uma secretaria da mulher que me atendeu, que me acolheu, que me colocou, a gente fez uma reunião na frente, assim, uma advogada, uma psicóloga, e a própria secretária da mulher falou: como é que nós vamos fazer para tirar essa mulher dessa situação? Entendeu? Porque a realidade era essa. Eu estava com um homem narcisista, muito violento, com 2 crianças pequenas em casa e sem a mínima condição financeira de sair de casa. Então eu precisava de todo tipo de apoio. E se eu fosse pegar uma mala lá, eu corria risco de morrer. Então tudo isso eu vivi. Então hoje eu falo que eu descobri meu propósito, né, depois que meu marido faleceu, e aí dentro da clínica veterinária não fazia mais sentido eu estar ali cuidando de animais. Eu ia atender um cachorrinho, quando eu vi eu já tava acolhendo a dor da pessoa que tava porque ela perdeu o pai, porque ela perdeu a mãe, porque ela tá com problema no casamento, e eu joguei, e o cachorro não era mais o propósito. E aí eu lembro que eu encontrei um consultor financeiro, um mentor na época, e eu trouxe ele pro pet shop. Falei: vem ver aqui, qual que é o problema aqui do pet shop, o que a gente pode melhorar, né? Porque eu sempre gostei muito da área de empreendedorismo. Aí ele é cristão, ele olhou pra mim e falou assim: Miriam, o único problema do seu pet shop é você. Eu falei: como assim? O que eu tô fazendo de errado, né? Sou melhor funcionária, sou melhor dona. Aí ele falou assim: sabe Jonas no barco? Jonas tinha que ir pra Nínive. Deus mandou Jonas ir pra Nínive pregar pra um povo, mas Jonas foi teimoso e entrou dentro de um barco. E aí, porque Jonas estava no lugar errado, o barco começou a afundar. Então você tá no lugar errado. Sai daqui que vai dar tudo certo. E aí eu obedeci. Pra mim foi uma
Eu chorei muito quando eu recebi essa palavra, porque é uma renúncia. Eu estudei 7 anos. Você tem que mudar totalmente de escolha. Eu estudei 7 anos praticamente para medicina veterinária, porque eu troquei de universidade no meio do caminho. Então, meu curso se estendeu por 7 anos. Eu fiz mestrado na UEM, né? Eu fiz na Universidade Federal, tudo isso. E aí você chega pra família e fala: não sou mais médica veterinária. Por quê? Porque Deus mandou eu viver meu propósito. Aí todo mundo enlouquece. Qual que é o seu propósito, Miriam? Eu vou pregar na rádio 30 minutos por dia. Na Rádio Melodia FM, vou pregar a palavra de Deus. Todo mundo ficou doido. Mas eu tava numa paz. E essa é a certeza. Quando Deus te dá um caminho e você caminha pra esse sem pensar no restante, é isso que vem no seu coração. Vem um alívio. Então eu não fechei as portas do pet shop. Na verdade eu vendi e outra pessoa tocou e ela segue, né, com o pet shop. Não afundou, porque o problema era eu. Então eu me lancei pra fora. E aí quando eu fechei essa porta, eu fechei com alegria. Entendeu? Eu fechei com gratidão pelo tempo que eu vivi ali, pelas coisas que eu vivi ali, mas eu entendi que não era mais o meu caminho. Quando você lança algo numa semente, numa terra fértil, Simone, não tem como ela não germinar. Então eu comecei a ver resultados extraordinários, né? Eu virei influenciadora cristã com 2.000 seguidores. Quando eu vi, eu tava sendo patrocinada pelo McDonald's, agora, né, aqui com você, aqui, mas pela Mary Kay, ganhando maquiagem, não sei o que, com 2.000 seguidores. Isso não é normal. Isso não é comum. Você precisa ter 150 mil, 200 mil seguidores para você conseguir fechar um patrocínio. Mas era o quê? Era Deus me sustentando. E abrindo os caminhos ali. Abrindo os caminhos. E eu quero aproveitar que você falou dos patrocinadores e falar um pouquinho sobre eles aqui também no nosso programa, né? Que realmente, Miriam, foram pessoas que abriram o espaço, estão nos ajudando aqui e que a gente comentou num programa, né? Sobre o McDonald's também. Que ele veio e falou, olha, é um programa que tem fé, tem Cristo no coração, porque ele é uma pessoa muito religiosa. Sim. E quando ele viu o propósito do programa, na hora ele falou, vamos sim fechar, que bacana saber que o McDonald's tá o nome do McDonald's está aparecendo num programa que realmente transforma a vida de pessoas, né? Que traz histórias bonitas e histórias bacanas. Então, o McDonald's, ele nos patrocina e, inclusive, a gente consegue sortear, não é, Miriam? Combo do Mac e sorvete, casquinha do Mac também. E para você participar, você pode apontar a câmera do seu celular aqui no QR Code que está aparecendo aqui embaixo, e que lá tem todas as regras para vocês poderem participar e concorrer a esse combo do McDonald's e também a casquinha, que é uma delícia. Inclusive eu e a Miriam adoramos. Somos suspeitas a falar, né? E que é uma delícia. E claro, todo mundo conhece o McDonald's, sabe como que é gostoso. Então concorram, participam, sigam as regras que tá aqui no nosso QR Code e vocês podem aí ser os próximos ganhadores deste combo maravilhoso do McDonald's. E também quero falar sobre a Biomagistral, que é a farmácia de manipulação aqui da cidade de Maringá, que é onde a gente faz a gravação do programa, né? E é uma farmácia de excelência, de qualidade. É uma franquia desde 1979, que está no mercado desde 1979, só que aqui em Maringá ela é recente, né? Ela foi aberta no final do ano passado. Então, mas ela traz assim uma qualidade, uma confiança que poucas farmácias trazem. Então é muito importante aqui a nossa parceria também com a Biomagistral, e é só vocês também apontarem a câmera do seu celular, que vai estar aparecendo aqui o QR Code, e vocês podem mandar mensagem e fazer um orçamento que eles entregam em toda a região. E são produtos de extrema qualidade, tenho certeza que vocês vão gostar. Acompanhem eles também no Instagram, nas redes sociais, tem sempre novidades. E se você está precisando de um medicamento manipulado, aponta o seu celular aqui no QR Code que eles vão com certeza te atender com o maior carinho. Uau! E falando sobre patrocinadores, toda essa sua trajetória também te levou a um desafio novo que foi a Savori. Aproveita e conta um pouquinho pra nós, Miriam, como que foi. Verdade. Na verdade, a Savori veio por causa das viúvas, tá?
Eu sempre fui muito ligada com empreendedorismo, toda a minha vida. Então, como assim, né? Eu fazia faculdade, eu tinha 2 filhos pequenos. Como é que eu ia manter na faculdade, né? Meus pais mandavam dinheiro para ajudar, porque eu estudava na faculdade pública, mas não sustentava 2 filhos. Então eu vendia lingerie, eu vendia semijoia, eu vendia tudo que você imaginar. O que você quisesse comprar, eu tava vendendo. Vendedora nata. Vendedora nata. Então eu vendi bombom, vendi tudo. E colocava as crianças no carrinho, saía empurrando e visitando o comércio de porta em porta mesmo, sabe? Aquela vendedora mesmo de lá. E aí, quando eu fui me deparar com a realidade das viúvas, é que a maioria, por exemplo, algumas, né? Ou tinha uma empresa com o marido, né? E aí o marido morre, e aí ela perde a vontade de tocar esse negócio, ou ela não entende nada do negócio, né? Ela era do lar, e aí teve umas lá... teve uma que ela herdou uma loja de videogames. Tipo, nada a ver com o que ela fazia, entendeu? E às vezes esse negócio não tá saudável, tá? Muitas herdam empresas falidas, com dívidas. É verdade. Elas herdam uma casa linda, maravilhosa. Você que é advogada, né, faz inventário, essas coisas, sabe? Mas até sair a documentação. E aí ela, imagina, tem tantas coisas pra pagar, né, que tem de imposto. Ela mora numa casa com piscina, que tinha empregada, que tinha um monte de coisa. Só que o marido morreu e acabou a renda. Como é que ela vai bancar o piscineiro? Como é que ela vai bancar a empregada? Não, a prioridade é comida. A prioridade é levar filhos para a escola, só que também não pode sair daquela casa porque tem toda uma burocracia. Então eu entendi que elas precisavam se recolocar no mercado de trabalho de uma maneira rápida, muitas vezes. Então eu tentei várias coisas, né? Desde o treinamento, você encontrar o seu propósito, algumas fizeram outra faculdade, né? Tiveram apoio da família e tal, mas tinha algumas que precisavam de algo imediato. Algo para amanhã começar a trazer comida para dentro de casa. E daí veio a Savori. A Savori veio junto com 2 amigas, né? Que é a Rosimeire. Quero inclusive trazer as 2 um dia aqui para contar, então não vou detalhar muito. Mas a Rosimeire é uma viúva com 3 filhos pequenos. E eu criei a Savori para a Rosimeire. Ela foi a primeira. E aí entrei de sócia com ela porque ela precisava de uma força. Porque quando você trabalha junto, se um desanima, o outro te levanta. Isso é verdade, importante. Então a ideia inicial era que ela tocasse sozinha. Só que eu vi que na realidade que ela estava, ela sozinha ia faltar braços, entende? E aí a gente criou junto. E também da segunda parte, porque quando eu saí do pet shop, Simone, se eu apresentava um programa só 30 minutos por dia, o resto do tempo eu ficava onde? Dentro de casa. E aí dentro de casa eu me redescobri como esposa, como mãe. Fui aprender a cozinhar, porque eu tinha sido criada para ser uma mulher empresária, que ganhasse o mundo, que ganhasse dinheiro, e não que limpasse a casa, lavasse louça e fizesse comida. E essa era uma coisa que eu vi que sentia falta. Eu me deparei, quando você vai viver o seu propósito, aí Deus começa a revelar para você o amor dele por você, e é como se toda a sujeira saísse debaixo do tapete. Aí você começa a ver realmente o quanto você tem uns defeitozinhos que precisa ser consertado. E aí eu vi que eu era uma mãe, mas eu não sabia qual era o prato preferido da minha filha. Eu fui ver que eu não sabia cozinhar, não tinha memória afetiva, não estava construindo memória afetiva, porque eu estava sempre fora, trabalhando, ganhando dinheiro e pagando alguém para fazer ou comprando pronto. E eu vi o quanto isso era importante. Então eu quis reconstruir isso. E aí a Savori Temperos, ela veio nesse propósito de resgatar a essência da mesa, né? Do lar, da mesa posta. Da união, da família. Não tem CNPJ de sucesso que vale um CPF destruído. Não tem. Então, assim, eu também sou super empresária, amo o empreendedorismo feminino, mas mulheres, não vale a pena você largar a sua família, destruir a sua família em prol de uma carreira de sucesso. Isso não é sucesso. Entendeu? Quando você fracassa, é você ter sucesso numa área só. Né? É que daí vem os escândalos, né? A empresa é muito bem sucedida, tudo, mas aí quando vê, aí desestabiliza tudo. Aí vem divórcio, família desmoronando, filhos nas drogas, entendeu? Na prostituição,
tudo destruído. Então eu percebi, Deus teve a misericórdia de mim, me tirou na hora certa, mas ele tinha um propósito comigo dentro de casa, mais do que pregar para outras famílias, mais do que mudar a vida de outras mulheres, primeiro mudar a minha realidade. Então hoje eu sou muito feliz de poder estar em casa, igual hoje eu tô aqui, né, apresentando entrevista, mas eu já deixei o almoço pronto. Fiz uma costela delícia assada. Meu marido tá lá em casa, me casei de novo, né? Pra quem não sabe, graças a Deus realizei um sonho. Realizei junto com o povo dos espectadores do Ninho Propósito. Você sabia que eu convidei todo mundo pro meu casamento pela rádio? Sério? Acho que ninguém fez isso na vida. Eu convidei, porque elas participaram de tudo. Olha só, que legal. E aí, como que foi? Não, foi maravilhoso, porque assim, eu fiz na igreja do Sesumar, na capela do Sesumar, né? Então lá poderia ir todo mundo. Aí eu falei, gente, tá todo mundo convidado para a reunião, para o cerimonial religioso, né? Casei de véu, de grinaldo, é outro testemunho, é outro podcast, tem que vir aqui. Vixe. Com meu esposo Nelson, foi um homem que Deus colocou na minha vida para restaurar mesmo. E aí eu chamei todo mundo, quem quisesse ir, podia ir. E quem quisesse ir para a celebração da festa, né, do buffet, do jantar, podia ir, só tinha que pagar 50%. Eu pagava a outra 50%. Olha só, é bacana, porque daí quem queria participar ia conseguir. Exato, e daí foi muito legal, gente. Gente, essa técnica é maravilhosa, porque daí eu não deixei de convidar ninguém. Eu convidei todo mundo da família, todo mundo. Só que não, vocês podem ir. Só que só foi quem pagava a parte deles do buffet, entendeu? Então realmente foi quem queria estar lá. É verdade. Realmente foi quem queria fazer parte, né? Então, quem queria fazer parte da sua história. Isso é bacana, porque daí você vê, né? Quem realmente quer estar junto. Eu acho que do povo da rádio foi um grupo, assim, de umas 15 mulheres, sabe? Que veio de outra cidade. Mas eu recebi presente de fora de casamento. Ai, que legal. Até hoje, de vez em quando, eu vou viajar pra alguma cidade, eu falo, eu não te dei presente de casamento. E aí me dá um presente de casamento. A Vani foi uma lá de Pandaguari que me deu um negócio de tempero profético, hein? Lá veio o tempero. Exatamente. Então, essa relação, Simone, que a gente constrói com o público que está nos assistindo, né? Com as pessoas que estão nos acompanhando, ela é maravilhosa. Ela é de Deus, a gente sente o amor. Então, não tem como a gente não fazer algo por eles também, entendeu? De trazer conhecimento, de trazer coisas, né? E por isso que eu fui parar na parte de mentoria e palestra. Porque você é mentora, né? Então, assim, nós já estamos indo para o final do nosso programa. E que delícia, né? Ter ouvido toda a sua história. A gente ainda vai finalizar juntas aqui. Mas, com certeza, tem muita coisa para contar, né, Miriam? A gente tem que pegar mais vários programas, eu e você, e fazendo e contando uma história da outra. Porque é muito importante você ter passado por tudo isso. O seu caminho, a sua trajetória. Como é bonito. Aí, como mentora, pessoal que quiser me conhecer, né, como que é a Miriam mentora, como que é a Miriam palestrante, você pode me seguir nas minhas redes sociais, @eu-sou-Miriam-Santos, né, no Instagram, e também no canal do YouTube, né, no mesmo canal aqui no TV Unindo Propósito, porque lá eu falo que não é sozinha, não é a Miriam sozinha, é a Simone, é mais um monte de amigas minhas que falam ali. Lá também eu dou cursos, né? Eu dou curso de mulher multiplicadora, que é na área de finanças. Que teve aquela... A Lilian Cabreira. A Lilian que veio aqui, a gente entrevistou e vocês juntas falaram muitas coisas sobre isso. É muito bacana também, sobre finanças, porque é muito importante justamente para mulheres, por exemplo, as viúvas, né, que perderam e precisam recomeçar a entender essa vida financeira. Exatamente. Então agora eu comecei um curso que é um desafio para mim, mas foi por obediência a Deus, que chama Casa Organizada como uma Colmeia. E tá sendo fantástico aprender a organizar uma casa de uma maneira funcional, né? Dentro da sua realidade, trabalhar fora e tudo mais, então nada fora. E aí tudo isso, como mentora, vocês podem conhecer através das minhas redes sociais, porque eu tô sempre anunciando lá, tem coisa gratuita, tem coisa paga, né? Tem palestras. E em breve nós vamos ter evento aí, hein? É verdade, já estamos se preparando para um evento do Unindo Propósitos. Exatamente. Que vai ser maravilhoso. É claro, a gente vai anunciar, vai preparar vocês com muita palestra educativa. Para realmente é isso que a gente quer, né, Miriam? A gente quer essa união, a gente quer trazer
informação, mas também propósito para a vida das pessoas. E é bacana você anunciar os seus cursos, porque esses dias atrás eu li um comentário de uma moça que assiste o programa. Ela falou: gente, vocês não sabem o quanto vocês estão fazendo a diferença na minha vida, no meu lar, o quanto vocês estão sendo proféticas na minha vida, o quanto tá sendo bom ouvir vocês, parece que é Deus falando comigo. E eu achei muito bonito esse comentário que ela falou. Gente, vocês precisam estudar. Vocês precisam conhecer, abrir a mente de vocês, ir para lugares. Às vezes eu fazia matrícula num curso que eu falava assim: Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu ia só por obediência. Quando eu entrava lá, aí eu descobria: entendi. Eu tinha algo para ser curada, eu tinha algo para ser transformada, né? Então, eu cheguei aonde eu cheguei porque eu tive mentores, né? Porque eu ouvi pessoas que me ensinaram, né? Sentei para aprender. Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Então, sempre amei aprender muito. Aprendo ainda, mesmo com as mentoriadas e tudo mais. Mas, assim, o conhecimento, ele acelera o processo. Ele acelera. Então, o Unindo Propósito, ele é isso, né? É por isso que a gente traz aqui entrevista, porque cada pessoa que senta aqui, a gente aprende tanto, né, Simone? Nossa, e é lindo ouvir as histórias, né? Meu Deus, esse programa, ele realmente tá transformando a minha vida também. E que gostoso é ouvir que a gente tá transformando a de outras, né? Sempre trazendo conteúdo aqui. E que delícia ter nós duas aqui dirigindo ele, e que bênção ter você na minha vida. Que bom que a política nos aproximou, né? É verdade. É isso mesmo, né? Deus nos aproximou através da união do propósito, né? Que eu nunca fui atrás de política, nunca corri atrás de política. Mas quando eu encontrei essa moça aqui, Deus falou pra mim: cola nela, gruda nela, porque tem um propósito com vocês junto. E aí, quando eu escrevi recentemente, né, que ninguém sabe, que é algo misterioso aí, só você sabe, na verdade, eu escrevi um projeto para trabalhar com mulheres que passaram por violência doméstica, e ele saiu assim tão naturalmente, e envolvendo o poder público. Aí eu entendi. Não, se eu não tivesse conhecido a Simone, se eu não tivesse andado com ela, se eu não tivesse conhecido os termos, eu não seria capaz de escrever um projeto tão maravilhoso como esse. E de saber a importância que é ter o poder público nas nossas ações, né? E que pode ajudar, né? Eles têm recursos, eles têm meios, eles têm lugares, né? Tem coisas que a gente pode se unir, né? Pra resolver problemas reais da população. É verdade, mas já estamos ao final aqui do programa, Miriam. Que honra ter te entrevistado aqui no Unindo Propósitos. E deixa um abraço final pro pessoal aí, a gente encerra o programa. Gente, eu quero muito agradecer a todos vocês, sempre tiveram muita paciência comigo, lutaram comigo aí todo esse tempo nessa trajetória. Quero dizer o seguinte: Deus abençoe grandemente a sua família, a sua casa, a sua vida. Vocês não se desviem dos caminhos do Senhor, porque não tem outro lugar, tá? É o lugar do propósito, é o lugar que Ele te protege, é o lugar que tem provisão. Por mais que seja difícil, não tô falando que é fácil. Ele é um lugar difícil, mas ele é um lugar onde o mundo briga para você não sair dele. Então é onde você tem proteção. Por mais que tentaram se levantar para me derrubar, de várias formas, Simone, eu sempre senti a mão de Deus. Então hoje eu descanso. Entende? Agora, quando você briga para estar num lugar que não era seu, você se desgasta. Você sofre, entende? Então larga esses lugares e vai pro propósito de Deus. É isso que eu falo. É isso aí, muito lindo. Obrigada, Miriam. Obrigada a todos que nos acompanharam. E não percam o próximo programa. Um grande abraço, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.